Se o meu bebê mamava e do nada começou a recusar, recusa não é rejeição. E quase sempre é um recado de desconforto, fase ou até do ambiente. E eu começo assim porque eu sei exatamente o que acontece na cabeça da mãe. Acabou, ele não me quer, meu leite mudou, vou ter que desmamar. Calma, vamos organizar tudo isso. Eu sou Camila Bamberg, criador do Mundo é Mãe, e aqui informação acolhe e transforma sua vivência materna. E existe um termo que muita gente usa para isso: greve de amamentação. E é importante entender, isso não significa desmame. Significa uma fase em que o bebê recusa temporariamente o peito por algum motivo. E o motivo quase sempre é ajustável. Quando você para de brigar e começa a ler, a observar o seu bebê. E eu vou dividir em alguns cenários porque isso dá clareza. O cenário 1, um nariz entupido, por exemplo. Bebê com nariz entupido sofre para coordenar e respirar e mamar. E a mãe oferece, ele pega, ele larga, chora, se irrita e parece uma recusa. Se você percebe isso, o foco é desobstruir, deixar o ambiente mais úmido, conforme a orientação segura, fazer higiene adequada e oferecer em momentos em que ele está mais calmo, talvez mais sonolento também. Outro cenário é a vacina, que fez recentemente, que tem mal-estar, que dá dor no corpinho. E tem bebê que muda o comportamento depois da vacina. E não é uma birra, é desconforto. O peito pode virar um lugar associado a este esforço, a esse desconforto talvez. Aqui então você acolhe, oferece sem pressionar e respeita as pausas que ele der. E outro cenário também muito comum é a dentição. Quando começa a dor de dente, alguns bebês mudam a pega, ficam irritados, mordem, largam. E aqui entra o manejo de paciência. E às vezes o bebê aceita melhor quando está mais sonolento. O outro cenário é o refluxo ou desconforto gastrointestinal. Se mamar piora o desconforto, ele associa, você observa os sinais junto com a pediatra quando necessário. Outro cenário é a distração e estímulos demais. Isso é muito comum. O bebê começa a perceber o mundo e qualquer barulho vira um evento. Ele quer olhar, ele solta, ele reclama, volta e a mãe interpreta como uma recusa. E a solução nesses casos muitas vezes é o ambiente mais calmo, menos gente falando, menos luz, menos um mexe-mexe e oferecer antes do bebê estar no seu limite. E agora vem um erro que piora tudo: transformar o peito em obrigação e insistir quando o bebê está no limite. Eu vou falar do jeito que eu falo nas consultorias. O peito não pode virar um campo de batalha. Porque quando vira, o bebê aprende a associar o peito com tensão. E aí, cada tentativa fica mais difícil. Então, o que fazer hoje? Do jeito que ajuda. Vamos para uma sequência bem simples e repetível. Primeiro, escolha momentos mais calmos. Eu gosto de oferecer ao acordar, quando está sonolento, no começo das sonecas, na noite, na madrugada é ótimo. O bebê está menos ligado no mundo e mais regulável. Segundo, reduz estímulos, abaixa a luz, diminui o barulho, menos gente ao redor. Às vezes o que salva a mamada é o silêncio. Terceiro, pele a pele e colo. Você volta para o básico de segurança, que é o contato, o cheiro, o calor, o coração. E isso não é manipulação emocional, isso é regulação. E quarto, sem pressionar. Se ele chora, você não insiste tentando vencer ele. Você pausa, acalma e tenta depois. A vitória aqui é o bebê se sentir seguro no seu colo e não mamar a qualquer custo. Quinto, observe se existe dor ou sinal de doença. Se tem febre, se tem pouco xixi, se tem perda de peso, se tem prostração importante, se você sente que tem algo fora do normal, aí precisa de avaliação. Teve uma vez um bebê que a mãe dizia, ele me rejeitou. E sabe o que na prática era? Uma combinação de nariz entupido
e muita distração no ambiente. Ajustamos a higiene nasal, o ambiente da mamada e voltamos com as ofertas nos momentos, nos horários de mais sonolência do bebê. Em poucos dias, ele se reaproximou e não foi para o desmame. E aqui era só uma fase de manejo. E eu fecho com uma frase que eu quero que você memorize. Recusa não é rejeição. É uma mensagem do seu bebê para você. Se inscreve aqui no canal, me segue aqui e encaminha para uma mãe que está em desespero com a recusa do peito. Isso pode salvar o emocional e também salva a amamentação. E se você está grávida ou com um bebê pequeno e quer organizar o sono, a rotina, a amamentação com uma informação clara e acolhedora, eu te convido a conhecer o Método Mundo Mãe, o meu curso completo que te prepara da gestação ao pós-parto. E lembre-se, informação aqui acolhe e transforma a sua vivência materna. Se vemos no próximo vídeo.